Como vocês estão? Espero que estejam com as cuias de mate prontas. Se estão, puxa o banco e bora prosear. Aqui no canal Tchê Animações e Mangás. Eu sou seu apresentador, Gaúcho Sadi. E vamos analisar o primeiro episódio de Samurai Troopers Yoroi Shinden, que vai nos deixar algo muito claro desde o início. Isso aqui não é um reboot que vai apagar o passado. Não, é uma história que só existe porque o passado aconteceu. A trama se passa 35 anos após a derrota de Arago, o grande vilão. O mundo que vemos agora já foi salvo uma vez. Os antigos Samurai Troopers, eles não são lendas distantes. Eles aparecem em registros históricos, campanhas publicitárias, posters na memória coletiva. Eles são lembrados como heróis de verdade. Gente que esteve lá, fez o que precisava ser feito. O mundo seguiu em frente, mas não esqueceu. E coisa bem feita não se apaga, nem se esquece, muito menos com o tempo. E quem nunca se esquece de nada, assim como esse mundo não esqueceu os antigos samurais, são vocês deixando um like, se inscrevendo e proseando aqui com nós. O mundo está mais organizado e mais controlado. Diferente do mundo clássico, daquele anime antigo de 1996, onde tudo surgia quase que no susto, aqui existe estrutura, existe comando, existe seleção, existe também treinamento. Jovens de várias partes do país são escolhidos para integrar os novos Samurai Troopers, sob a tutela da FDC, Força Tarefa de Defesa de Casos Especiais, é assim como eles denominam. A partir dos 15 anos, muitos jovens promissores são treinados e eles passam a utilizar braceletes especiais, capazes de materializar as chamadas Undergears. São trajes de proteção, uma espécie de semi-armadura tecnológica, que são usados durante o episódio inteiro. Antes de ser um samurai, era um destino. Agora é uma instituição. E aqui começa a dar aquele arrepio na espinha. O episódio lança uma pergunta que vai atravessar por todo o primeiro episódio e provavelmente só vai ser respondido lá no último. Treinar alguém para usar uma Yoroi é o mesmo que formar um herói? Essa pergunta eu deixo para vocês me responderem. Quero ver nos comentários. Se alguém esperava um começo mais confortável, esse episódio ele tratou de destruir essa expectativa. Rapidamente, a aparição dos demônios e dos arquidemônios é brutal. Sem floreio, sem espetáculo heróico, há risco real. A gente perdendo a vida. E isso pesa. A população observa o confronto de perto, cercando a área, filmando, gravando, registrando, transmitindo. Hoje está na era digital. Diferente de antigamente, que a gente tinha que bater uma foto e mandar revelar. Mas com isso tudo surge uma dúvida. Natural. Esses jovens, eles vão dar conta disso, mesmo treinados? Mesmo uniformizados? Mesmo institucionalizados? E olha, essas perguntas não são bobas, não. Essa insegurança não está só na plateia, está também dentro deles. Durante várias cenas do episódio, temos esse contexto em que o Musashi, o samurai da cortina da água, começa a se destacar, não por força, mas por questionamento. Musashi
inicialmente é apresentado como alguém mais fraco entre o grupo do herói. Aquele que menos se destaca no quesito força. Mas, na questão representação, de sentir o peso do legado, da expectativa e da responsabilidade, Musashi é de longe o mais forte, é o que mais sente. O olhar dessa população nova pesa. A Yoroi, ela não está respondendo à hesitação. Ela não aparece para ajudar esses samurais. Na hora H, não tem muito para onde correr. Musashi, ele encara a dúvida que ninguém quer verbalizar. Afinal, o que é ser um herói quando você virou uma vitrine? A partir da metade do episódio, o desconforto se instala de uma vez por todas. Os Samurai Troopers atuais, eles não são somente guerreiros. Eles são ativos institucionais, tchê. Pois é, nem todos aparecem, nem todos avançam. Esses jovens são os mais obedientes, são os mais apresentáveis, são os que rendem boas imagens. Eles são os garotos propagandas do Estado, bonitos na foto, mas por dentro, vazios. O contraste com o passado é inevitável. Antes, os samurais lutavam porque o mal existia. Não havia câmeras, não havia enquadramento. Agora é tudo observado, é tudo filtrado e é tudo registrado. O espelho não mente, o reflexo é um mal. E o mal, ele vem do reflexo. Por quê? Por que eu estou falando isso? Nesse episódio, é um ponto extremamente importante que é mencionado. Ele surge quase que sem alarde. O mundo dos demônios. Ele deixou bem claro. Ele não nasce do nada. Esse episódio nos falou isso. E o mundo dos demônios, ele nasce do mundo formado pelo ressentimento humano. Da raiva acumulada, da frustração, inveja, sensação de injustiça. Quanto mais o mundo humano se afasta dos valores como a honra, a responsabilidade e equilíbrio, mais o mundo dos demônios se alimenta daquilo que depois precisa ser enfrentado. O mal não é só externo, ele é reflexo. A tecnologia que temos hoje em dia, ele não vem agregar, ela não vem substituir o espírito. Em 35 anos após o confronto, o Japão fez o esperado. Investiu, se preparou, montou novas armas. Armas de fogo, equipamentos modernos, protocolos militares. Mas quando os demônios surgiram, a ilusão se foi. Mais rápida que beliscão de ganso. As balas ricochetearam nas armaduras demoníacas, como se fossem bala de festim. Não é apenas uma limitação física, é simbólica. A tecnologia ataca a matéria. Os demônios existem além da matéria. Um espírito sem as Yoroi, lutar sem espírito valente, as Wundergears são somente metais. E aqui nós dizemos, no sul, que não adianta ter ferro se lhe falta caráter. E caráter é que muito falta. Sinceramente, é o que mais falta nesses jovens ditos representantes dos Samurai Troopers. No quarto final do episódio, na última parte, o anime vai nos mostrar a sua verdadeira mão, sem rodeios. Mesmo se com a sede da FDC sob ataque, sem civis em perigo imediato, sem a imprensa por perto, os atuais Samurai Troopers hesitam. E nessa hesitação,
muitos têm sua face verdadeira revelada. O Ataru, da chama infernal, o atual líder, o samurai vermelho, deixa claro que sem câmera não vale a pena. Arriscar sua própria vida pelos outros é ridículo. Salvar a vida de outros sem retorno não é honra, é prejuízo. Não é medo, é convicção. E isso, meu caro, é muito pior que qualquer coisa. Ele não tem vergonha de dizer: os outros que se lasquem. Eu quero me saborear. Quero que venha a mim. Quero é o meu que é por direito. Quando Musashi encontra duas crianças vivas sob escombros e avisa os demais, eles fazem algo impensável. Aqui não existe mais ambiguidade, tá? A ambiguidade do Musashi era duvidar sobre o que era correto se fazer. Quem eram os heróis? Por quê? Musashi fez o gesto mais básico do herói para salvar quem não podia se salvar sozinho. Ele dá tudo de si para ajudar. E quando ele pede ajuda, o que acontece? O Ataru atira. Não em um demônio. Não para proteger Musashi. Mas no Musashi. Em Musashi. No samurai da água corrente. Segundo disparo, ele causa um desabamento. O objetivo maior dele, do Ataru, é silenciar. Por quê? As crianças podem ter ouvido o que ele falou. E ele não quer romper, quebrar a sua imagem perfeita. Aqui não é só fuga. É silenciamento. Eles se retiram carregando sacolas. Depois de um saque autorizado. Sim, eles saquearam o local que eles estavam. Pergunto, cadê o silêncio? Cadê a honra do samurai? Eles não falharam. Eles escolheram não agir. Não tem muito o que acrescentar. Eles escolheram não agir. Temos 3 possíveis respostas para a mesma pergunta. No clímax, agora no final do episódio, ele se fragmenta em 3 caminhos. Musashi permanece soterrado, tentando salvar as crianças, que não significam absolutamente nada para o sistema, mas significam tudo para a humanidade. Ryu ajuda soldados civis da FDC a escapar. Ryu, nós conhecemos ele antes, durante o episódio. Ele usa a Undergear verde, mas isso através dos braceletes especiais. Ele não faz parte dos Samurai Troopers que foram apresentados no começo. Ele não age por glória. Ele não age nos holofotes. Ele age para ajudar. E temos o Gai, um ex-arquidemônio. E aqui é outra questão que o anime levanta. Ele já foi humano antes de virar demônio ou foi um demônio que virou humano? 3 jeitos bem diferentes de encarar a mesma responsabilidade. Existe um detalhe que é muito pequeno, mas é devastador. O Gai, ele pega uma moto e vai até onde os troopers estão, mas não vai para lutar. Ele não vai como inimigo. Ele vai pegar um choco banana, que está lá jogado em um canto qualquer. Um desejo banal, humano, sem valor estratégico. Enquanto isso, os samurais troopers oficiais estão saqueando. Eles acham que é um inimigo chegando, que vão ser descobertos e atacam. Gai é atacado. Ele reage. E a perda máxima acontece. Não é explícita, mas sugerida. Ela não é exibida.
Temos na cena aqui em questão uma representação brutal. Os braços dos Samurai Troopers midiáticos jogados no chão. Musashi estava soterrado. Temos um choque real nesse final do episódio. Quando a Nagatama vermelha reage ao toque da mão de Gai. Quando a doutora reage, percebe e encosta a sua Nagatama, revelando a sua virtude da bondade. O anime vai nos mostrar o contraste mais perturbador. Normalmente, quando a gente pensa em bondade, é um samurai, alguém disposto a ajudar. Mas aqui o anime corta. Literalmente. Não é uma cena sobre morte. É uma cena sobre o desligamento. O poder institucional for arrancado. A pergunta se põe: quem é o demônio? O que é bondade? O inimigo que virou humano e foi reconhecido pela Nagatama, ele é confiável? Essas dúvidas ficaram martelando boa parte do episódio. E ainda me questiono: o que é bondade? O que é um demônio? O inimigo reconhecido e seu valor dito, ele é confiável? E para concluirmos, o Yoroi Shinden não quer apenas atualizar Samurai Troopers. Ele quer discutir com o que sobrou da ideia de um herói, num mundo que transformou a virtude em marketing e coragem em contrato. O mal não venceu. Apenas surgiu algo mais inquietante. O bem foi burocratizado, porque papel aceita tudo, mas a realidade, essa cobra, e cobra forte. Enquanto isso, longe das câmeras, 3 figuras resolveram agir. Não porque foram autorizadas, não porque foram escolhidas, mas porque alguém precisava fazer alguma coisa. E no final da conta, é isso que prepara. E é isso que separa um soldado, um ídolo, alguém forjado para as câmeras, de um verdadeiro samurai. E tchê, o que esse episódio te causou? Te incomodou algo? Ele te empolgou? Ou deixou mais perguntas do que respostas? Comente! Quero saber! E, minha gente, se você chegou até o fim desse vídeo, e como bem manda a tradição do gaúcho, fica o meu forte quebra-costela, e que o patrão celeste siga guiando a nossa prosa. Até o próximo vídeo. Gaúchos e gaúchas de todas as querências!